discipulando com amor. Aí você pode me perguntar, o que é discipular? E eu tenho para mim que discipular é caminhar junto. Jesus, na sua jornada, na sua caminhada aqui nessa terra, Ele escolheu, convidou 12 pessoas para o acompanhar naquela jornada. E esses homens foram chamados discípulos, por estarem acompanhando e aprendendo a cada dia com Jesus. Conosco, discípulos de Jesus, não é diferente, né? Discipular é caminhar junto e compartilhar experiências. Isso traz crescimento. Amém? O discipulado faz parte da missão da igreja. Já Jesus formou discípulos e ordenou: vão e formem mais discípulos. Faz parte daquela grande comissão, fazer discípulos. E hoje nós vamos ver 3 aspectos, ou 3 características, ou 3 bases para como discipular, como fazer o discipulado. E aí a gente vai dar uma explanadinha nessas 3 bases. E aí eu te digo, né? Todo crente é chamado para fazer discípulo e fazer outro discípulo. O discipulado põe a fé em ação. A fé que nós temos nessa palavra das boas novas de Jesus Cristo, palavra salvadora, nós temos que pô-la em prática, fazendo novos discípulos. Às vezes o pastor fala assim: filhão, precisando ter um discipulado, que em outra linguagem ele chama de gabinete, que é acompanhar de perto. Isso traz clareza na nossa caminhada e crescimento, porque quando você tem clareza do que você quer, o crescimento é natural. Amém? E você pode fazer parte desse discipulado aqui na IBN Diamantino. Como? Fazendo parte desse ministério Atmosfera, né? Já de início vão te colocar para entrar em contato com pessoas, né? Desde você que está escalado lá no estacionamento, aqui na intercessão, a servir o altar, aqui você tem a oportunidade de ter um contato com a pessoa que entra aqui a primeira vez e estreitar esses laços com ela, né? Porque às vezes a pessoa entra ali meio ressabiada, digamos assim, e ela é acolhida pelo Ministério Atmosfera. E desse estreitamento de laço, ali você pode fazer um discípulo, né? Se você não participa desse Ministério Atmosfera, a irmã Marilza é a líder dele. Você pode procurá-la e dizer que está interessado em participar dessa tão grande e tão nobre missão que é fazer discípulos. Jesus, o nosso exemplo maior, ele foi um grande fazedor de discípulos e deixou para nós como fazer. Amém? E nós vamos de aqui por diante ver 3 bases do discipulado. A primeira é o amor bíblico. E eu queria pedir para a mídia projetar Mateus 22:39. Como é esse amor bíblico? Se você puder acompanhar na sua Bíblia, olha lá. E o segundo é semelhante a ele, porque ele já tinha falado do primeiro mandamento. E ele fala: e o segundo é semelhante a ele.
Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o amor bíblico. Que quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, muitos males, muitos desentendimentos são evitados. Certa feita eu vi um pastor pregando, inclusive o pastor Edmilson, da IBN de Nobres, e ele falou assim: risca aí na sua Bíblia. É uma chave de ouro. Isso vai mudar a sua vida. E ele leu esse texto e leu um outro texto que faz menção de que aquilo que nós queremos que os outros façam a nós, façamos nós a eles primeiro. Esse é o amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso é uma chave de ouro, é uma regra de ouro, e pode mudar vidas e destinos. Amém? Esse amor bíblico é uma prática que todos nós cristãos, discípulos de Cristo, nós devemos ter. E por que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Se muitas vezes nós não estamos nem aí para o nosso próximo. Às vezes o nosso próximo está lá, passando dificuldades, apertos, sofrendo perseguições e angústias. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. E nós estamos preocupados apenas com nós mesmos. E o amor bíblico, onde fica? Que nós possamos meditar nisso. Por que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Primeiro, Deus nos amou primeiro. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou primeiro. Segundo, Deus provou que nos amou. Em Romanos 5,8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao ser interrogado Jesus sobre o maior mandamento da lei, disse: amar ao Senhor de todo o teu coração. Em Mateus 22, 36 a 38, e aí ele diz: e acrescentou que juntamente a esse havia um segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o amor bíblico. Amém? Amar ao próximo é resultado do amor para com Deus. Em 1 João 4:20, se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Eu queria ler aqui, ali, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. E no capítulo 4 de 1 João, no verso 12 e 13, a gente lê assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, ponto e vírgula. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do Espírito. Glória a Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas se nós
nos amarmos uns aos outros, as pessoas podem ver o amor de Deus em nós. Que grandioso isso, né? E nós precisamos entender que o amor verdadeiro, ele é incondicional. O amor com o meu próximo não precisa ser, eu não preciso ser simpatizante com o meu próximo para amar ele. Eu não preciso ter amizade, ou ter uma boa relação, um bom relacionamento. O amor verdadeiro, ele é incondicional. E não depende de sentimentos, né? É amar. Como o nosso pastor diz, é simplesmente amar, filhão. Enfim, entender que o amor é uma questão de obediência, né? E aí nós vamos lá para 1 João 3, 23 e 24. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Nós vamos obedecer uma ordenança de Jesus? É uma questão de obediência, amar, esse amor bíblico, esse amor verdadeiro. O amor é uma resposta ao amor de Deus. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus. E a segunda base para um discipulado saudável é o perdão de Deus. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Aleluia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uma outra coisa muito forte, além do amor, é o perdão. Perdão bíblico, perdão de Deus. Como é esse perdão? Vamos ver? Porque Deus, a natureza de Deus, ela é perdoadora. Deus, a palavra dele, a Bíblia diz, salmista, outros escritores da Bíblia, Deus é tardio em irar-se, infinito em misericórdia. E muitas vezes nós deixamos de perdoar o nosso irmão por nada, quase nada. Mas que Deus venha tocar o nosso coração, para que nós possamos ter o amor de Deus e o perdão de Deus em nossas vidas. Porque Ele nos perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro. Deus perdoa qualquer tipo de pecado, desde ofensa ao próximo, desde pecado contra si mesmo. Deus estava pronto a perdoar, enquanto nós ainda éramos inimigos dele. Mesmo antes de nós nem sequer tentar, pensar em pedir perdão, Deus já estava ali, pronto a perdoar. Isso é da natureza de Deus. E quando Deus concede perdão, Ele faz de modo completo. Eu quero ler aqui Salmo 103, 10 e 12. Do 10 ao 12. Salmo 103. Olha só. O salmista dizendo: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim
é grande o seu amor para com os que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha que maravilha. Deus, Ele nos perdoa e nos tira de longe daquilo que nos afastava dEle. Ele cessa de atribuir culpa aos nossos pecados. Ele promete não tocar mais no assunto. Deus nunca nega perdão quando o pecado é confessado. E qual precisa ser a resposta ao perdão de Deus? Deus nos perdoou. Antes mesmo, nós já vimos, de nós sequer pensar em pedir perdão, Deus já nos perdoou. Como precisa ser a nossa resposta a este perdão? Efésios 4:32. Nós devemos conceder perdão aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Aleluia. Quem quer ser perdoado? Aleluia. Quem quer perdoar? Glória a Deus. Conceda perdão voluntariamente a alguém que confessar pecados. E Deus ainda diz mais, que nós devemos, além de perdoar, como Ele perdoou, esquecer também as transgressões que foram feitas. E criar uma expectativa de bom relacionamento com a pessoa que a gente perdoou. Perdoe completamente. O perdão é o amor de Cristo em ação, com o compromisso de não guardar registro de ofensas, não fofocar com os outros, tipo, tive que perdoar fulano para não perder a benção. Já ouviu isso? Não fixar o pensamento na ofensa e restaurar a comunhão com o seu próximo. São quesitos de que você perdoou completamente, como Deus te perdoou e me perdoou. Amém? Já vimos que o amor bíblico e o perdão são chaves tremendas para o discipulado. E o que é o discipulado? É a caminhada, a jornada, é seguir junto, trocar experiências. Assim como Jesus fez com os seus discípulos, eles estavam no dia a dia juntos. Será que ali havia desentendimento, ofensas? Acredito que sim, né? Mas Jesus sempre os perdoava. E o terceiro ponto para um bom discipulado é o arrependimento constante. Efésios 4:31. Olha só. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se. Para remover os obstáculos, é preciso
pedir perdão. E para pedir perdão tem que se arrepender. Pedir perdão é vital para a reconciliação e para que ocorra a completa restauração será necessário o arrependimento. Mudar o foco de nós mesmos ou em nós mesmos e focar em Jesus Cristo. Mudar de comportamento desobediente para comportamento obediente. Quando a gente ama e obedece e perdoa, nós temos sim um arrependimento constante. E esse arrependimento traz a mudança. Sem sentir tristeza pelos pecados cometidos contra Deus ou contra outras pessoas. Reconhecer o pecado é assumir responsabilidade pessoal diante dele. Remover as lembranças dos pecados é passado, pois estas continuem em tentação para voltar ao pecado. Nós precisamos remover as lembranças do pecado passado, para que isso não se torne tentação na nossa mente. Eu já me peguei com lembranças da vida passada e é tentação. Então nós devemos remover as lembranças dos pecados passados da nossa mente e pensar em Cristo, e pensar em algo novo, e pensar naquilo que Cristo nos ordenou. E para concluir, se aprendemos e colocamos em prática o amor bíblico, que é esse amor verdadeiro, sem circunstâncias, um amor genuíno, estaremos protegendo nossos relacionamentos, que são os discípulos, os discipulados, vidas, igrejas e nossa família de ataques de Satanás. Comunhão é um propósito bíblico. O salmista diz que onde há comunhão, Deus derrama a bênção. Decida, pois, amar, perdoar e arrepender-se, para que tenha uma real comunhão com os demais irmãos. Amém? Que nós possamos a cada dia, não é fácil, mas é essa a nossa luta. Amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar as ofensas e nos arrependermos sempre de algum mal que podemos ter feito. E para encerrar, eu quero deixar um texto para a meditação dos irmãos, 1 Colossenses 13:13. Você pode acompanhar no telão. 1 Colossenses 13:13. Aleluia. 13:13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente perdoa. Quando a gente ama de verdade, a gente se arrepende.
Que nós possamos ter isso sempre em nossa mente e em nosso coração, para nós seguirmos a nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Amém?